Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último são os objetivos do nosso grupo Propósito. Aqui em Jeremias, capítulo de número 31, nós temos um anúncio da reconstrução, não só física. No capítulo 30, o Senhor fala que vai levar o povo de volta para sua terra, que vai colocar um rei, fala das estruturas. E aqui o Senhor está tratando das emoções, o Senhor também restaura o coração. Aqui é um versículo muito conhecido, aí no verso 3 do capítulo 31, onde o Senhor diz: com amor eterno te amei e também com amável benignidade te atraí. Irmãos, o Senhor tem prazer em perdoar. O Senhor tem prazer na nossa restauração. O nosso sofrimento, como falamos, ele sempre tem um propósito, o propósito da purificação e da nossa transformação e na nossa adequação à vontade do Senhor. Mas o Senhor aqui, ele vem declarar esse amor incondicional, e essa declaração é um bálsamo para o nosso coração. Amor incondicional significa que nós não merecemos o amor de Deus e ele, mesmo assim, insiste em dar. Deus, nesse sentido, ele é pródigo. O que significa a palavra pródigo? Gastador. O Senhor se gasta, não há limites para gastar o seu amor para conosco. Ele nos ama com amor eterno, um amor que não tem princípio e que jamais terá fim, apesar de tempos em tempos o Senhor precisar nos corrigir. É lógico que Deus não tem prazer, meus irmãos, em nos ver sofrer. Você, por exemplo, que é pai, às vezes tem que disciplinar o seu filho. Você tem prazer nisso? Lógico que não. Mas você entende que isso é necessário, que isso também é prova de amor. Aqui fala do choro de Raquel para os seus filhos, Raquel era a mulher de Jacó, representando aqui o povo de Deus, e ela chora por ver o povo exilado. Tanto Efraim, que quando fala de Efraim nesse texto, está se referindo ao reino norte, ao reino de Israel, que foi destruído, levado cativo e destruído pelos assírios, e também pelo reino de Judá. E ela diz: reprime a tua voz, o Senhor diz, reprime a tua voz de choro, porque há recompensa no teu trabalho. Ou seja, os filhos não foram colocados no mundo para não existirem mais, eles serão restaurados e devolvidos. O Senhor descreve Efraim como filho querido que se arrepende, e Deus, ele se comove ao ver o arrependimento. Sabemos que o reino norte foi destruído, mas havia ainda os remanescentes, aqueles que estavam espalhados, e o Senhor também voltaria a ter misericórdia se eles se convertessem, porque o Senhor ama e perdoa. Lembra a parábola do filho pródigo? O filho pródigo caiu em si e vinha de longe, o Senhor já correu ao encontro dele, o perdoou, o abraçou e o beijou, porque Deus se comove, como diz o versículo 20 aí do capítulo 31, com qualquer suspiro nosso de arrependimento. E o Senhor promete que através do arrependimento ele vai restaurar, assim como na parábola do filho pródigo, o Senhor faz uma festa, o pai ali faz uma festa, então assim também o Senhor diz que vai fazer uma festa, vai dar descanso à alma cansada, vai satisfazer aquela que estava desfalecida, como diz o versículo 25. E Deus coloca uma nova condição, dizendo assim: os filhos não mais pagarão pelos erros de seus pais, mas cada um responderá diante de si perante o Senhor. Existe uma mentira teológica denominada maldição hereditária. O próprio Jesus deixou isso muito claro. Quando os discípulos perguntaram ali: olha, esse homem é cego, quem pecou, se foi o pai ou a mãe ou ele mesmo? E o Senhor disse que aquilo era para a glória de Deus, aquela enfermidade era para que se manifestasse a glória de Deus. Eu, irmãos, rechaço essa ideia, não acredito nela. Eu acredito que cada um responde diante do Senhor. Você pode ser, por exemplo, filho de pessoas que não caminham com o Senhor, ou aparentemente caminham, mas vivem um cristianismo hipócrita. Você pode ser o diferencial, você pode se arrepender, você pode dizer para o Senhor: olha, a partir daqui as coisas serão diferentes na minha família. É cada um diante do Senhor, como diz a palavra de Deus aqui em Jeremias 31, respondendo por seus atos. Porque agora, meu irmão, essa lei, a lei no Antigo Testamento, ela estava escrita em tábuas de pedra. O Senhor, no capítulo 31, diz que no arrependimento ele escreve a sua lei, ele talha nesse novo tempo no nosso coração essa lei, para que nós possamos ter amor. O coração era uma fonte de decisões e sentimentos descritos conforme a Bíblia descreve esse órgão. No contexto bíblico, coração são as fontes da vida, é o lugar onde nós tomamos decisões, e de maneira nenhuma é uma imposição, mas tem que ser para nós um desejo de viver debaixo da lei do Senhor. Nós não somos salvos pela lei, mas nós a obedecemos, porque entendemos que é a melhor orientação para nós, e deve ser por amor, porque sem amor o Senhor não aceita nada. E o Senhor promete: eu não vou me lembrar dos seus pecados. Só o Senhor, meu irmão,
tem essa capacidade de esquecer, de não nos humilhar. Pelo contrário, se nós nos arrependemos e mudamos de vida, o Senhor não faz como o homem que muitas vezes vive jogando na face do outro aquele que fez. O Senhor perdoa de uma vez por todas e dos pecados não se lembram mais. E o Senhor promete uma fidelidade, está aí no versículo 35 a 40, uma fidelidade inabalável. Deus, ele faz declarações maravilhosas. Ele diz assim: a minha fidelidade por vocês ela é tanta que se alguém conseguir medir os céus, ele diz, se alguém conseguir medir os céus ou sondar os fundamentos da terra, só então eu rejeitaria Israel. Como ninguém consegue fazer isso, o Senhor está dizendo, é impossível que eu rejeite vocês. O capítulo, ele termina mapeando a reconstrução da cidade, garantindo que ela seria santa ao Senhor. A sua segurança espiritual, meu irmão, na verdade, ela não depende da sua força de vontade, mas da fidelidade de Deus que mantém o sol brilhando e as estrelas no lugar. Então, vamos fazer aqui algumas aplicações diante desse texto. Descanse no amor eterno. Você não precisa convencer a Deus a te amar. Com amor eterno ele te amou e com benignidade ele te atraiu. Ele não te arrasta com as correntes do medo. Isso quem usa é o homem, é o diabo, é o mundo. Mas o Senhor, ele te laça com laços de bondade, ele te atrai com benignidade. Acolha, meu irmão, o consolo que vem da parte do Senhor. Em dias maus como estamos vivendo, dias, pelo menos nesse tempo que eu tenho de vida, sem precedentes, tanta maldade explícita, tanta perseguição muito clara, todos viram aí no carnaval que aconteceu, para com aqueles de fé evangélica. Quero dizer para você, não guarde esse choro, mas carregue no seu coração a certeza de que o Senhor se levantará. Peça a Deus que escreva a vontade dele no seu coração, para que você possa servi-lo por desejo, não por obrigação, não por medo, porque o Senhor quer que todas as coisas que você oferece a Ele sejam frutos desse amor. Você é capaz de amá-lo e amar o próximo, porque Ele te amou primeiro. E lembre-se que nessa nova aliança, seus pais não responderão por você, nem para o bem, nem para o mal. Não fica achando, eu não sou não, mas a minha mãe, a minha avó, meu irmão, cada um responderá diante do Senhor. Assuma o seu papel, faça a vontade de Deus e caminhe com integridade e com o coração quebrantado diante do Senhor, você não vai se arrepender. Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.